noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, 7h03. Daqui a pouco mais de 10 minutos, joga o Internacional contra o CRB. Ganhando, o Internacional estará de volta à Série A, não matematicamente, que não vai acontecer nem contra o Luverdense lá em Lucas do Rio Verde. Deve acontecer contra o Vila Nova, se é que vai coincidir esse jogo do Vila Nova com a subida matemática do Internacional, porque depende muito do que fizerem o próprio Vila Nova e o Oeste. Por que eu falo em Inter e Vila Nova? Porque daí é confronto direto, e se o Vila Nova derrapar antes, aí o Internacional confirma a sua classificação justamente no confronto direto, e aí, dependendo do que o Oeste vai conseguir, já no jogo contra o Vila Nova, o Inter poderá estar matematicamente 3 rodadas antes, de volta à primeira divisão. Faltam 6 rodadas, depois o Internacional joga em Lucas do Rio Verde, depois o Internacional pega o Vila Nova. O Inter que na última hora perdeu 2 jogadores, um reserva que nem tem aparecido, o Júnior, lateral direito, e o zagueiro Danilo Silva. Léo Ortiz vai jogar no seu lugar. Aqui já estão o Júlio Lemos e o Serginho Schiller, e até por muito menos, não precisou ter problema nenhum para ser tirado do time, o Léo Ortiz saiu. O Danilo Silva está jogando mal desde que desembarcou em Porto Alegre. Ele não era tão ruim quando saiu daqui. Parecia que quando ele saiu daqui, ele estava melhorando. Tanto é que ele foi vendido por um bom dinheiro, 4 milhões de euros. A situação que o Inter vivia no passado é a mesma que o Grêmio vive hoje. Né? Todo jogador tem mais valor, por causa dos títulos, é o valor agregado que se chama, né? E o Danilo Silva vai para a reserva, volta o Léo Ortiz, porque precisou o Danilo Silva sentir a perna para o Léo Ortiz retornar à titularidade. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Eu acho que, assim, o Danilo veio no meio de uma temporada, né, gente? Acho que talvez, assim... Vamos ter bonzinho, né? Mas Rec, acho que não dá para crucificar o jogador. Se a gente for parar um pouco para pensar... E já chegou, já se lesionou, e aí voltou e se lesionou de novo. O cara estava 7 anos trabalhando num... E titular sempre. E capitão do Dinamo Kiev da Ucrânia. Então, capitão, ele exercia uma liderança não, sabe? Então, acho que tem que dar um tempo, deixa ele fazer uma pré-temporada. Porque se a gente for pensar como é que foi o começo do Jeromel... Tudo bem, a gente não conhecia até, era um jogador diferente, o Danilo até se conhece. Mas como é que foi o começo do Jeromel aqui quando chegou no Grêmio? Jogador questionado. O próprio Kahneman. Questionado. Então deixa os caras... Agora, o Kahneman foi uma atacada do Guerra, Alberto Guerra, né? Sim. O presidente disse, me acha um jogador assim, deu as características, e o Guerra encontrou, claro, que algum empresário deve ter indicado, eles foram observar e chegaram à conclusão, porque não estava aparecendo mais o Kahneman, era sempre reserva nos times, né? Sim, estava no Atlas do México. E era reserva do São Lourenço, quando o São Lourenço ganhou a Libertadores, inclusive esteve na reserva aqui em Porto Alegre, se não estou enganado, contra o Grêmio. Então é uma situação... Mas quando chega, eu acho que assim, quando tem esse período de retorno, eu ainda daria, assim, porque eu vejo muito, estão crucificando o Danilo. Né? E aí talvez seja o psicológico do jogador, talvez, eu não sei como é que vai conseguir voltar. Porque a gente vê torcedor em rede social, a própria imprensa, e acho que ele também deve estar vendo que também não está conseguindo. Então eu daria assim, deixa chegar o final do ano, para um pouco, vamos tirar as férias. Ele tem algumas credenciais. Ele tem algumas credenciais. Ele é severo. Ele é atrapalhado. Ele tem tamanho de zagueiro. Tem um cabeceio razoável na bola defensiva. Na bola ofensiva é quase nada. Quando ele precisa se impor um pouquinho mais para subir mais que os zagueiros. Mas na bola defensiva ele não falha tanto. Já foi lateral direito. Ele tem um bom... Porque daí com o posicionamento basta, né? Para fazer gol o cara tem que ser... sabedor do métier, né? Agora, o Danilo, ele não conseguiu confirmar, né? Só que tá, Rec, no começo do ano, no Gauchão, o Léo Ortiz recebeu as primeiras oportunidades no time principal, começou bem, e quando teve algumas falhas, logo foi queimado. É um garoto que tem muito a ser desenvolvido ainda. Tanto é que o Ortiz ficou brabo, né? Só que a gente espera... Ele está no Inter, trabalhando, acabou desgastando os dois. A gente espera muito mais de um jovem que pode ser desenvolvido, que pode ter um potencial a ser explorado, que o Danilo Silva, que é experiente, tem uma rodagem e está cometendo uma série Mas de aí erros cabe ao sucessivos. dirigente não torrar. Porque o que eu tenho ouvido aqui, ali, acolá, é um absurdo. Que o Internacional tem que renovar 80%, 90%. O Inter não tem dinheiro. Isso é um exagero. Hoje ainda estava falando com o doutor Aquino Flores de Camargo, que
é pouco colorado, né? E estava dizendo, o Internacional, mas vai renovar o elenco de que maneira? O Internacional deve 80 milhões. O déficit do Inter é mais de 80. Era 80, vai chegar a 100 milhões no ano. Eu já falei, acho que a gente conversou, acho que foi aqui, umas 2 semanas contigo. Ano que vem tem que ser um ano assim, da estabilidade. Não tem que pensar, o Grêmio vai ser campeão da América, pode jogar lá depois contra o Mundial, ou pode ficar como vice. Não tem, mesmo que vá ficar com o discurso externo tem que ser uma coisa, o interno tem que ser outra. Vamos trabalhar com calma, com lucidez. Outra coisa que o Internacional tem que se dar conta é que esses que estavam emprestados para a reserva, vários deles servem. Vários deles servem. O Seira serve para reserva, o Andrigo serve para reserva, o Paulão, eu acho que ele não aceita a reserva, porque fica marcado. Vai ter que elaborar, isso aí vai ter que ver como vai conseguir coordenar o grupo no ano que vem, como vai se gerir o grupo no ano que vem. Se fizer 2 grandes contratações, o Internacional, 2 grandes contratações, tá? O Inter não tem um reserva para o Edenilson, mas pode botar o Camilo ali e continua o mesmo esquema. O René Júnior, né, do Bahia, que faz a mesma função do Edenilson. É um jogador da confiança do Guto Ferreira, inclusive, né? Eu gosto tanto na Chapecoense quanto no Bahia. Eu gosto daquele Richelli do Sport Recife. E o Sport, se cair de divisão, vai precisar de um troco, né? Porque é diferente, Grêmio Internacional. Eu disse aqui, e o Grêmio até, quando caiu, estava mal de dinheiro. Sim. Foi um perigo não voltar. O Grêmio tinham 6 jogadores na reapresentação. Pois é. 6. E o Sport Recife é o seguinte, se cair tem que vender para comprar uns 4, 5, 6, para ficar com mais gente. Onde é que os médios tiveram dificuldades na segundona? Esse Santa Cruz, Náutico, Goiás. O Goiás até gasta bastante, mas... É a segunda maior folha da Série B. O próprio Paraná e tal, na quantidade. Quando, o Paraná agora perdeu em casa e tal, e não sei se vai de novo, se ficar patinando. A pergunta que eu faço em relação à necessidade do Internacional, a comparação é com o Vasco, que pode jogar a Taça Libertadores da América. Se o Flamengo for campeão, se o Grêmio for campeão, o Vasco vai acabar sendo o 9º colocado, o Cruzeiro tem que ficar ali, não vai sair dali. Então, se esses 3, o Cruzeiro já foi, os outros 2 forem campeões, o Vasco periga ir para a Taça Libertadores da América. E aí, eu pergunto, o Inter é pior que o Vasco? Não, hoje? Hoje não. Hoje. No elenco não, no elenco não. São iguais. Tudo pode acontecer, tanto no Inter quanto no Vasco. Realmente. Até o 9º. Até o 9º. Não. Está falando assim, se fosse no ano que vem, o Internacional, para um ano que vem, projetando... Que subam 9 de novo. Que possam subir. Mas eu acho que tem outro. O Inter vai ter outras competições. Vai ter uma isso Copa aí. do Brasil que pode. Tu monta um elenco, é um campeonato diferente. Tu começa a ir bem, vai. E se não ganhar nada? Também não tem problema. Não tem problema nenhum. Ganha o Gauchão. O Grêmio, em 2015, queria ganhar o Gauchão, para começar. Né? Acabou campeão da... Não, ganhou 16 a Copa do Brasil. 2016. E teve grandes treinadores. Sim. Filipão, o Roger, não conseguiu ganhar nem o Gauchão. O Grêmio, nem 15, nem 16. E aí morreu. 17. E nem 17. Que era para ter... Ganhou o Novo Hamburgo, o Gauchão. Sim. Quer dizer... Mas o Grêmio, quando subiu em 2005 para 2006, trouxe alguns ajustes, trouxe alguns reforços pontuais e conseguiu ganhar o Gauchão em cima de um Inter que tinha um... Ganhou 6 e 7 o né? Gauchão. Sim. Em 7, com o Mano Menezes, foi vice-campeão da Taça Libertadores da América, ganhando todas em casa e perdendo todas fora. E no Gauchão de 2006 ganhou com gol de nuca do Pedro Júnior. Em cima do Inter, que foi campeão do mundo na sequência, né? Eu tenho cada história que a gente fica sabendo, né? Essa do Pedro Júnior é fantástica. Não, essa não dá para contar. Porque senão eu entrego a fonte se eu contar. Agora, para mim, é que nesse time mas atual do Inter... um cara do Grêmio me perguntou, depois eu conto para vocês quem é o cara do Grêmio, no pátio da TV Guaíba, lá, né? Hoje TV Record, ele me perguntou assim, tu sabe por que tem pressão nas coletivas, né, para escalar o Pedro Júnior, né? Tu sabe de quem é o passe do Pedro Júnior, né? Quem é que ajudou a comprar, né? Eu não sei, eu estava lá, eu não sei. Um pedaço era da família Sirotsky. Diga... Não, para mim, eu não sabia. Esse atual time do Inter hoje, com 2 laterais, um zagueiro e um meio-campo, seria um time competitivo para o ano que vem. Eu acredito que é um exagero quando muitos falam que tem que renovar 60%, 70%. O Inter tem uma boa estrutura. Danilo Fernandes é um grande goleiro, o Cuesta é um bom zagueiro, Rodrigo Dourado e Denilson formam uma boa dupla de volantes. D'Alessandro é experiente, tem que ter um reserva, e tem o Camilo hoje,
que entra muito bem. O Potker é um jogador que deixou de atuar pelo Corinthians esse ano. E ainda o Leandro Damião. Essa história do Potker não querer jogar no Corinthians, eu acho o seguinte. Ele olhou para o dinheiro. É como o cara ir para a China. Não estou falando mal do Internacional. O cara pode ter optado em vir para o Internacional. Mas é justo imaginar que o cara que reside no interior de São Paulo queira jogar no Corinthians, né? É que como houve uma ronha da Ponte Preta com o Corinthians, de repente, num empate técnico, diz, olha, o Inter está oferecendo os mesmos 4 milhões. E aí o Potker diz, tá, e o meu? Ah, o teu é um pouquinho melhor. Ah, então é para lá que eu vou. Tá certo o Potker. E o Potker... Já teve treinador uma vez que saiu Mano daqui. Menezes? Não, que saiu daqui e foi treinar o Corinthians porque disse que ia treinar um clube grande. Ah, o Nelson Batista. sim, sim. Nunca mais, coitado, nunca mais conseguiu botar os pés aqui. Né? Filho da mãe. Bom, mas olha aqui, ó. mas olha aqui, ó. E o filho tem lampejos de pai, né? Coitado, esse não vai, esse, por tabela vai acabar não conseguindo treinar o Internacional. Não, vai. Tu acha que vai? Não vão lembrar essa história? Não. Aí seria mal. Eu trouxe eu tive problemas com essa história aí, né? O Nelsinho, uma vez, eu e o Haroldo de Souza fomos irresponsáveis, né? Passamos a semana inteira atiçando. Vai vir aí. Era técnico do Santos, se não me engano. Vai vir aí, olha assim. Pá, a torcida no fim eu tava... Tu te arrependeu. Pá! Eu disse no outro dia, viu a M que nós fizemos? É. Olha o que fizeram com esse cara. Rapaz, eu achei que ia vir abaixo o troço. Tem que ter Eu cuidado. estava com vergonha na beira do campo. Eu disse, olha o que eu arrumei. Passamos a semana inteira. Ah, não vai treinar time grande? Então tá, vamos ver agora. E o Eduardo Batista teve boas oportunidades como técnico, né? No próprio Palmeiras, com um grande elenco. Fluminense, né? Com o Fluminense, mas não se confirma, Mas ele né? fez bons trabalhos, né? Mas é que tem um monte de coisa, uma série Sport de fatores. Recife, ele foi Esporte bem. Foi muito bem, né? Fluminense, ele chegou a eliminar o Grêmio de uma Libertadores da América ou Copa do Brasil? Copa do Brasil. Copa do Brasil. do Brasil. Copa do Brasil. Né? E depois ele treinou o Palmeiras. O Palmeiras foi uma fiasqueira. No Atlético Paranaense, muito mal também. O Atlético Paranaense, eu não sei se o Paulo Autuori dava muito palpite, alguma coisa assim. Vê quantos times ele treinou ligeirinho, né? Sim. Acabou ficando bastante tempo no Sport Recife, né? Mas lá ele era o centro das atenções. Lá ele era o cara, né? Era o cara. E aí, mesmo perdendo, não iam tirar nunca. Aí ele resolveu pedir demissão. Porque também esperavam muito dele e ele via que não tinha mais condições de dar retorno. Tirar, né? Sim. Bom, já começou lá, Júlio? Começou. Nesse momento agora o árbitro autoriza o início da partida, que um destaque para o Eduardo Sacha foi homenageado minutos antes do jogo agora. Partida de número 150 de Eduardo Sacha. Ai, esse troço começa com festa, esse troço não dá certo. Fazer homenagem, festa antes, olha, é complicado, porque tinha coisa, na época que eu trabalhava no Grêmio, tinha coisa que eu não gostava, quando fossem fazer festa, semana de aniversário do Grêmio, alguma coisa, era batata. Faziam a festa antes, o pessoal do marketing, Paulo César, a Melissa, volta e meia, vamos fazer a festa, a homenagem a não sei quem. Eu digo, pelo amor de Deus, gente, para com isso. Era sagrado, o Grêmio perdia. Agora, Internacional contra o Ceará foi essa mesma coisa, né? É festa, é o jogo da classificação, é isso e 38 aquilo. mil pessoas. Eu vou te dar um outro número. O D'Alessandro, Olha aí. hoje... Nesse jogo, só para completar, nesse jogo estava todo mundo com os cabelinhos meio estranhos, no jogo contra o Ceará, né? Tava todo mundo com os cortes meio parecidos com o do Alessandro, pareceram. Homenagem, não sei. É verdade, estou falando sério, não estou brincando, gente. Eu olhava os jogadores... O D'Alessandro hoje passa a ser o 9º jogador que mais atuou com a camisa do Internacional. Passa Paulo Roberto Falcão, Carlitos. Eles estavam empatados com 387 partidas. Chega a 388. Só por curiosidade, Só mais 9 na frente dele. Valdomiro, 803. O velho Então Valdomiro não vai chegar. pega. Então essa aí eu... Bibiano Pontes, 523. Também não pega. Também não pega. Dorinho ele não pega mais também. 460, não pega. Luiz Carlos Vinho, 453, não alcança mais. Cláudio Miro, 420. Não pega. É o 5º. Não, ele tem 388. Se ele ficar o ano que vem, já dá. Jogando todas. Não, 32 partidas ele precisa jogar para chegar a 420. Acho que é bastante, hein? 32? Não, é 2 por mês, é 3 por mês, 3 por mês, 3 por mês. De 6? Não sei. Eu não... Não, mas é uma boa análise, Bom, pode alcançar o Claudio Miro, seria o 5º. O Gainete, 410, aí é praticamente certo que alcança, 22 jogos. Não, e tem esse ano ainda, tem mais 5 esse ano. Sim. Mauro Galvão, 393, ele passa. Vai passar do Índio, 391, e passou do Falcão e do Carlitos com
387, agora ele passa a ter 388. Então, Hoje que ele se reencontra com a torcida após aquele episódio do atrito com o torcedor, das vaias contra o Ceará, né? eu acho que esse jogo de hoje, Marco, só serve para carimbar a classificação do Internacional. Se o Inter perder todas, para mim o Inter vai classificar. Eu acho que com 61 vai classificar, o quarto colocado. É fácil essa segundona. Não, virou Não, fácil. eu tô dizendo, é fácil. Mas, Esse modelo. Tá louco. mas nós estávamos falando aqui do Sport Recife. O Sport Recife pode cair, está pedindo para cair. Aí é outro tipo de situação. Não, com Esses aí certeza. custam a voltar. Com certeza. Você tem mais Tá? dificuldade para subir. Um Curitiba da vida se cai, por isso que o Curitiba se difícil. mata no final de todas as competições, para não cair, porque sabe que se cair, Eu já pedi para fazer a estatística. E todo mundo, quando vem falar, porque esse campeonato é difícil. Qual foi? Desde que começou. Que Nenhum. foi um grande que caiu que não voltou no ano nenhum. seguinte. Todos E nós voltaram. estamos falando assim, ó. Grande. Botafogo, Atlético Vasco, Mineiro, Palmeiras. Atlético. grandes quebrados voltaram. É verdade. Grandes No ano seguinte- quebrados. no ano seguinte. O Grêmio estava maleixo e subiam só 2. Sim. E o Grêmio não tinha dinheiro para Era um nada. campeonato que subia, era um campeonato que era uma fórmula completamente diferente. Tu sabe a Muito história do difícil. choro tu sabe a história do choro do Zelinho, né? O Zelinho chutava tudo no vestiário, desceu na hora que começou depois do jogo? aquela confusão, aquele monte de gente expulsa. Ele desceu para chorar. Chorou lá no vestiário, não. Eu não também. viu, Eu desci, invadi o campo na hora do. Mas eu fiquei um pouquinho do lado de fora. O cara não sabia o que fazer, né? O Zelinho disse, estamos quebrados e não vamos subir. Agora ferrou tudo. Eu só pensava o seguinte, eu pensava como torcedor também, mas eu pensava assim, e ano que vem, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Era uma época que a assessoria de imprensa em clube não era uma coisa O jogo ia pra rua. Não, o que eu vou fazer? Um clube não tem dinheiro. Sendo que a verba da TV cai pela metade, Tudo. né? Tu vê, e ali foi o grande salto do Mano Menezes. Num dia de completo infortúnio e tudo Uma errado, frieza, uma 2 frieza. pênaltis. A torcida do Santa Cruz no outro jogo fazendo festa já, dando Aí volta olímpica. Teve tudo. dirigente que ronca grosso no rádio hoje aí que queria tirar o time de campo, né? Ainda bem que não ouviram o Cacalo. Marco Antônio Souza. O senhor vai bem? Muito bem, boa noite, Rec. Boa noite. Aos amigos. Eu vou bem, né? Sou finalista da Libertadores. Somos Sim. finalistas da Libertadores. Acho que esse jogo final vai ser um jogo que o Grêmio pode. Acho que o Grêmio é favorito, mas se não ganhar não vai ser nenhum acidente. Né? Uma boa equipe, fez vários jogos, enfim, teve essa última atuação, foi uma atuação muito convincente, né? Um time que demonstrou saber sair da adversidade. Agora, hoje um passarinho me contou que os jogadores do Grêmio entraram com a ideia de que precisavam jogar com regulamento. Não sei se isso confere. Isso chega no jogador. Na quarta-feira? Passado? Não. Diz que a instrução é essa. Vamos jogar com o regulamento embaixo do braço. E a diferença para os 2 jogos foi gritante. E aqui acho que é preciso corrigir uma coisa que várias vezes eu fiz. Pela primeira vez, o Jael melhorou muito o time do Grêmio. Né? Melhorou muito. A partir da entrada dele, não foi da entrada do Everton, foi a partir da entrada dele que realmente o time passou a jogar no formato que está acostumado a jogar. Eu que sempre fui um crítico do Jael, tenho que vir aqui reconhecer hoje que efetivamente foi um acréscimo. Você está dando uma realimentada no teu microfone, a gente já vai corrigir. Sentimento, tá? Sentimento que eu vou falar aqui agora. Vai ser o nome do Grêmio na final. O Jael? Esse tipo de enfrentamento com o argentino possibilita... Não é nem esse- isso aí. É que tem sentimentos que eu estou dizendo assim. Não tem nada de... Ele foi muito bem, olha, ele entrou, ele mudou o jogo. É que ele Eu vou dizer ele uma tem coisa um nível de entrega bem interessante, né? eu Esforçado. até achei, eu não fiquei insatisfeito com o resultado. Eu vou dizer, de verdade, sabendo como estava o jogo, pensando adiante, que eu acho que não é uma partida só que a gente tem que pensar, eu prefiro mil vezes acontecer o que aconteceu, o Grêmio perder de 1-0 ali, do que se o Grêmio tivesse pego e tivesse tocado 4 ou 5 no Barcelona aqui. Porque eu acho que ia criar um clima
Tu concorda? Todo mundo do Olha Aqui, acho que agora botou assim, ó, só um pouquinho, ó, vamos ver quem a gente é, vamos devagar. Até porque sabe que tem uma outra coisa, né? O Barcelona teve 2 chances, o gol e aquela outra bola no poste. Né? Sim. O Grêmio teve 4, 5 chances de gol. Inclusive uma com o Jael na trave também. Eu comentei o jogo, eu até bati bastante numa tecla. O Grêmio não podia tomar logo em seguida o segundo gol. Porque o jogo ia estar sempre sob o controle do Grêmio. Sempre. O jogo teve sempre sob controle. É que dá um azar de tomar o segundo gol e aí toma aquela bola no poste e diz, bom, aí sim. Aí ele tinha mais uma substituição para fazer. Vê que o técnico do Barcelona, ele sabia que era muito complicado, que não ia conseguir os 3 gols, que ele podia voltar no intervalo com mais 2 mudanças. Ele mudou uma vez o time. Mas ele não podia só lá no fim botou o Ariel. Mas ele não podia levar nenhum. Ele botou o Ayovi e o Ariel. Ele não podia mudar, mas ele não podia levar nenhum, né? Se leva um, acabou. Ele não podia abrir. Então, mas 2 jogadores se destacaram no time do Barcelona, que o Marcos Caicedo, pelo lado esquerdo, ali, um jogador driblador de qualidade, e o Jonathan Alves, que ficou ausente no primeiro jogo. O Jonathan Alves praticamente jogou sozinho, né? Porque quando ele viu que os companheiros estavam a meia boca, não iam se matar, estavam se dosando. Porque o time que está tomando 3-0, ele se joga já no começo para tentar fazer um gol, para ter 80 minutos para fazer o segundo e o terceiro. O que fez o Barcelona? Ficaram negaciando ali. O Grêmio não queria, eles também não querem. Tá bom. Aí uma hora chegaram a parar de jogar. Pô, para aí. Pararam, os 2 times pararam, começaram a discutir e tal. E o Jonathan Alves foi lá para o meio campo, virou articulador com aquele tamanhão dele e puxou o Caicedo para abrir a defesa do Grêmio. E aí esse cara que é rápido como uma flecha, mudou o jogo. Eu disse, várias vezes eu disse, essa é a jogada do Barcelona. Qual é o histórico desse jogador aí do Caicedo? Desse Caicedo? Eu acho que é criado lá, né? Ele é meio 3 criado. Caicedos no time, né? Mas esse realmente chamou a atenção. Caicedo. Claro que não se pode julgar um jogador por uma partida só. Mas ele realmente, ele demonstrou qualidade. Se ele joga normalmente aquilo, não deve ser um jogador caro. O Jonathan Alves tem 2 clubes interessados nele já, que são Santos e Cruzeiro. A informação que tem, inclusive o Mano Menezes deseja contar com ele no Cruzeiro ano que vem. Fez 6 gols já pelo Barcelona na Libertadores. Ele tem 25 anos, ainda dá para aproveitar. E o Caicedo? E o Caicedo? Esse Caicedo. E o Jonathan Alves tem 29. O Jonathan Alves 29 anos. Se falou muito. Mas esse aí é um bad boy, né? Ele é todo tatuado e ele pode transformar um jogo de várzea em final de Copa do Mundo e a final de Copa do Mundo num jogo de várzea. Ele conseguiu ser expulso depois do jogo. O que ele foi reclamar? Digamos que tivesse tido algum episódio para ele reclamar. O jogo terminou 1-0, não foi 2-0. Não foi 4-1. Pô, para aí. O que ele foi lá para encher o saco? Deixa de ser preconceituoso, porque o cara é todo tatuado. O Luan também é todo tatuado. Eu estou dizendo que ele chama a atenção sempre. Ele gosta, ele é bad boy. Ele tinha aquele cabelo, como é que é o... Moicano, não? Moicano. Onde é que ele jogou antes? Ele jogou no México, né? Sim, eu já posso buscar aqui. Mas para mim, sobre o time do Grêmio... Até pode depois puxar também a do Caicedo aí, para a gente dar uma olhada. Sim, mas só sobre o time do Grêmio, para mim, o grande equívoco do Renato foi o posicionamento que ele colocou o Cícero. Eu nunca vi o Cícero como um centroavante, como um homem de referência. Ele não tem o cacuete da finalização, do acabamento. Para mim, ele teria que ser o articulador, fazer a função no 10 e avançava o Luan para ser a referência. Como o Luan jogava no ano passado na Copa do Brasil, como falso 9, né? Bom, o Caicedo começou no Emelec, teve no El Nacional, voltou para o Emelec, teve no Mineiros no ano passado. Se eu não me engano, esse time do... O Thiago me passou aqui, né? Uma hora para outra eu não ia lembrar tudo isso. Né? Os caras vão dizer, mas o Marco Antônio perguntou antes, ele não sabia, agora ele sabe. E nem olhei no Google. E o Mineiro, se eu não me engano, é o time do Borja, né? Que o El Nacional foi lá, pegou. Então tem que dar uma olhada nesses caras aí. Toda hora está revelando um bom, né? Agora, é que a Libertadores é pródiga em revelar jogadores que depois não dão em nada, né? Aquele time, lembra que ganhou a LDU? Do Renato? Sim, aquela só final? Veio para o Atlético Paranaense. Não, mas tinha aquele que veio... Tinha o Guerra. Não, aquele lateral esquerdo ou direito, como é o nome dele? O que jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians. Qual é o nome dele? Não é Mina, Não, é um lateral, ala. Mas se aquele cara joga a metade do que jogou naqueles jogos, ele tinha que estar jogando no Barcelona lá, o autêntico. Não é Mena? Não.
O Mena é o chileno aquele, né? Não, veio, jogou... Ele não veio pro Internacional? Não, aquele é o Hélio Pérez, Não. que joga chileno. Não. Que veio da LDU. Um dos laterais veio pro Grêmio. Bustos. O Bustos. Não, mas o Bustos não era da LDU. O Bustos era na época que eu tava. O Bustos era Toluca. do Tolima ou Tolima. do Não. Cúcuta? Cúcuta, acho. Cúcuta. Um dos dois. Cúcuta. Não, colombiano. mas do... Lateral esquerdo da LDU. Não sei se é lateral esquerdo. É o ala. Não é nem, naquele formato de jogo não é nem lateral, é ala. Isso eu não consigo lembrar. Mas de qualquer forma, vira e mexe está aparecendo. E agora o mercado está absorvendo, né? Antes se tinha um certo preconceito. Agora, como não se tem dinheiro para pegar do Argentina e do Uruguai, que são mercados mais vistos. O Jonathan Alves é uruguaio, tem 29 anos 29 e começou no River Plate do Uruguai. Em 2006 começou a carreira lá. Portugal, né? Exatamente. Esse o Grêmio pegou na Libertadores. Chegou a passar no Vitória de Setúbal de Portugal, jogou também. Não era o Hidalgo. O Hidalgo era fraco. Não, já vou dizer. O Hidalgo é peruano. O Hidalgo era de antes ainda. E é peruano. Né? Só teve um gol invalidado agora, né? Quem? O Internacional teve um gol invalidado. Bom, de qualquer forma, projetar uma final tão difícil quanto seria o River, ou é melhor pegar um time como o Lanús? Final é final. E é argentino ainda, né? Não tem, mesmo que fosse, olha, chegou na final. O Once Caldas A não foi ser que campeão fosse um também. mexicano, por exemplo, que ganhar do mexicano não ganhar, não faria diferença, que já iria pro Isso. Mundial de qualquer jeito. Aí é barbado. Mas aí é o Grêmio fácil. quer ser tri, né? Não, sim, mas tô dizendo, se fosse um convidado mexicano, aí fica fácil. Ganha ou não ganha, é a mesma coisa. Os caras entram a não fazer. Para mim, só é que a questão de decidir em casa, se fosse com o River Plate, seria um grande ponto favorável. A decisão fora de casa com o Lanús... Acho que mas daí nós íamos estar Contra o falando do Boca, peso da camisa. O Grêmio contra o Boca foi decidir em casa, tomou 3 lá. Mas desde... E aí? O último brasileiro que ganhou de um time argentino lá numa final foi o Santos em 63. E então tá na hora de fazer a história de novo. Quebrar Vamos lá. Já vou dar uma Paradigma. notícia antecipada aqui. Então vai lá. O D'Alessandro não vai a Lucas do Rio Verde. Os gaúchos lá da região não vão ver o D'Alessandro. Por quê? Tomou o terceiro cartão? Vai tomar o terceiro cartão. Ele vai tomar o terceiro cartão. Eu estava no lançamento da Nex, lá no Iguatemi, e estava lá o diretor, o Carlos, e ele estava dizendo assim, não, D'Alessandro, não te preocupa, o D'Alessandro já vai tomar o terceiro hoje. Não, mas vai tomar o terceiro. Como é que não, vai tomar. E tomou. Depois ele disse, olha aí, ó. Olha aqui, ó. Desculpe, não é o ala, é o Guerron. O Guerron, sim. o Guerron. Tem, sim, mas não Foi no jogou. Atlético Paranaense, né? Mas não jogou aqui no Brasil. Eu Veio falei pra Guerra, cá. mas é E Guerron. tinha o Hernan Barcos também nesse time, né? O Barcos jogou no Grêmio depois, era reserva da LDU, chegou a entrar na final contra o Fluminense. Era um time respeitável. Tinha vários e vários bons jogadores. Não, mas o que o Guerron jogou O Guerron jogou aqui. dois jogos. nos 2 jogos, Os 2 jogos. aquilo ali é bruxaria, porque ele nunca mais jogou. Mas E você sabe que mas ele é que continuou você sabe- tendo conceito. É que você sabe que a Ele Libertadores, pelo menos ultimamente, não é tanto. Mas há um tempo atrás, é um terra livre, né? Não, mas agora não. Agora não. Agora tem mais exames e tal. Agora, antigamente nem exame antidoping tinha na Libertadores da América. Não tinha exame Não antidoping. tinha, é verdade. Não tinha. Olha aqui, ó. Léo Ortiz, então, está jogando como titular do Internacional, só para recuperar, porque o Danilo Silva teve um problema. Teve desconforto na coxa esquerda e o Júnior foi outro que sobrou do banco de reservas. Danilo Fernandes, Vinck, Léo Ortiz, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker, Sacha. O time do Internacional com o Damião na frente. 7 estão com 2 cartões amarelos. D'Alessandro, Danilo Silva, Felipe Gutierrez, Charles, Carlos, Damião e Diego. Esse CRB, depois que jogou contra o Inter, fez 13 pontos de lá para cá. E estava em 4º lugar, agora está. Se perder para o Internacional Luverdense ganhar amanhã, vai para a zona do rebaixamento, o CRB. Ganhou mais 13 pontos de lá para cá. E o Internacional ganhou 41. Aí vê a diferença de um time grande e um time pequeno. E a declaração do técnico do CRB foi muito interessante, né? Foi o único que já entrou na Série A. Na primeira rodada já estava na Já Série tá, na primeira rodada já estava na Série A. Parar com essa bobagem. Eu Porque conversei- time grande, quando vê que vai patinar, vai lá e contrata o Camilo e o Damião. É. E eu disse aqui,
quando o Internacional era sétimo. Porque o Inter perdia e não saía dali. Era quinto, sexto, sétimo. Os outros, para ver quantos eram fracos. O Internacional perdeu para o Boa, empatou com o Criciúma, empatou com o Juventude e pediu para levar, né? Até se ressuscitar lá contra o Brasil de Pelotas naquele jogo que o Rogério Zino poupou um monte de gente. Mas eu dizia aqui, não se preocupem. O Marcelo Medeiros não vai entrar para a história como o presidente que não subiu o Internacional. Se precisar abrir o cofre, ele vai abrir do tamanho que precisar. Vai gastar o que precisar. Por isso que eu digo que agora é hora de economizar. Eu conversei com um repórter da Rádio Gazeta, lá de Maceió, hoje, sobre o setorista do CRB. E há uma crise muito forte, além dos resultados, que não são nada favoráveis para o CRB. Os caras estavam uma no crise bar de bebendo. vestiário, exatamente. 2 jogadores, o Adalberto e Elvis, foi lá no bar e disse, foram "Então, flagrados no bar, mas era dia de folga deles. Mesmo assim, um torcedor tirou uma foto, mandou. O presidente foi lá, retirou eles e multou com 30% de desconto no Que salário. eles vão recuperar esses 30% ou mais ainda. Depois só chegar lá no casarão, na coisa. Como é que vai multar o cara? Porque os caras estavam na hora de folga. O discurso dele é que não é o momento para eles Vão pagar, o aparecerem em presidente está público, fazendo uma assim, não. bobagem, porque vai custar isso caro para os cofres do clube. Não, e já criou uma animosidade dentro do grupo, porque alguns parceiros, alguns companheiros deles... Parceiro de quê? De cachaça? Exatamente. Ficaram contrários à posição do presidente. Parceiro. Bom, o Grêmio já atingiu uma marca espetacular de 86.500 sócios em dia. Meta é chegar aos 100 mil até o final da Libertadores, o que significa dizer mais ou menos até o final do ano. Né? Porque o Grêmio pode ser ainda campeão do mundo esse ano. Será a 14ª final entre Brasil e Argentina na história da Libertadores. Os argentinos estão nos tocando 9-4. Se o Grêmio ganhar, fica 9-5. Tá? Próximos jogos do Grêmio, o Flamengo, não se sabe exatamente qual o time que o Grêmio vai colocar em campo, em casa, a Ponte Preta fora e o Vitória em casa. Mas eu acho que o Flamengo vem com misto aí também, né? O Flamengo está na semifinal, vai jogar contra o Júnior A Barranquilla. possibilidade de garantir vaga também, né? Mas quando é o jogo do Flamengo? É um pouco antes, a Sul-Americana sempre termina. Só que esse ano vai ser um pouco diferente, Rec. Vai ser o primeiro jogo vai ser na quinta-feira, dia 23, depois do Grêmio. Então. Os jogos das finais da Libertadores na quarta. Tem que ver como é que os caras estão também, né? Não, mas só um pouquinho. Nós estamos no dia 3. Pô, Mas- não. O problema é o desgaste dessa Aí que eu vou. Aí que Não, como eles é estão- o desgaste do jogo anterior. Isso eu tenho que ver. Isso eu não tenho pode que ver. estourar agora, É. Omar. Se estourar agora, Tem que não ver, se sobe. precisar nesse jogo, eu acho que se fosse assim, ó, Marcos, se fosse daqui a 10 dias, Aí tem com que jogar. certeza, na outra rodada, tá bem. com certeza vai. Essa ok. Mas É o mesmo caso do Grêmio. O Grêmio, não por é- exemplo, para não esse é o jogo que tá agora, acontecendo. para esse próximo jogo do Grêmio, E agora- talvez até faça algum sentido. Tem que ver quem é que tá para não correr o risco de estourar ninguém. Por exemplo, Porque depois eu acho que tem que ir pro pau. Você colocaria o Luan Qual jogo? contra o Flamengo? Não. E eu dependendo de como ele esteja. Eu não colocaria o Luan. Não, mas eu acho que esse primeiro jogo tem a recuperação do outro. É. Mas O Luan é nos que vai- outros É isso jogos, sim. Nesse Agora aspecto não eu pode concordo. o seguinte, os jogadores fazerem um jogo até o próximo. Não, nem pensar. É que esse eu acho que é o que está Não, muito mas próximo. O Grêmio anunciou que só vai colocar reserva inteiro contra o Santos. O REC... E aí não dá para contestar, porque aí agora é O decisão. REC, Né? eu falei aqui há um tempo atrás que dia 11 haveria o jogo do Grêmio contra o Vitória. Foi aqui que eu estava vindo para cá quando eu vi a notícia que haveria o show do Coldplay. E eu disse, pô, mas esse dia tem jogo do Grêmio. E nós comentamos aqui, foi garantido que o jogo do Grêmio não seria mudado. O jogo do Grêmio vai ser em Caxias. Vai ser em Caxias. Isso eu vou usar uma expressão chula aqui. Esse negócio da arena, o Grêmio foi num bacanal só com as nádegas. E o Beto de Novo Hamburgo já vai te mandar Mas deixa, então ele que me explique. Mas ele, tu não ficaste de trazer ele aqui? Não, mas Ele tem que querer vir. eu acho que ele não vem. Mas ele tem que ser homem para vir aqui. Agora, quanto foi a renda? 3,5 milhões. Quanto o Grêmio levou? 0. Quanto o Grêmio vai levar pelo show do Coldplay? 0. Quanto o Grêmio leva por aquela imensa publicidade que tá havendo nos jogos? 0. Qual é a graça disso? E agora eu vinha vindo para cá, me perdoa, eu vou citar o nome dele, porque o tamanho da asneira merece que seja citado. Estava o teu colega Pedro Ernesto dizendo que a OAS sofre prejuízo com a Arena. Só sofreu esse prejuízo, ela já tinha devolvido. Vou parar com essa bobagem. Sofria prejuízo lá as empresas do Maracanã que devolveram o Maracanã. Por que elas não querem largar o osso aqui? Porque estão ganhando dinheiro.
Estão ganhando muito dinheiro. Uma renda de 3 milhões, zero para o Grêmio. Aliás, o Grêmio pagou para botar o seu sócio. Que graça tem isso? Faz 4 anos que o Grêmio não vê um centavo de renda, de publicidade, de nada. Isso é mais de 150 milhões. É o Mas Arthur, o Grêmio está ganhando algum dinheiro agora com os sócios. É o Arthur e o Luan. A venda do Arthur e o Luan não vai render o que o Grêmio deixou de arrecadar com a Arena. E aqui é o seguinte, eu não estou dizendo, a Arena é o estádio do Grêmio, enfim, acabou esse assunto. Agora, essa vigarice desse contrato não pode subsistir. Isso é uma vigarice que foi feita. Vigarice, eu estou dizendo e assumo as palavras que eu estou dizendo, isso é uma roubalheira. Eu assumo o que eu estou dizendo, sou responsável Marco, pelo que eu estou dizendo. O curioso é o seguinte, tu já disseste isso para o próprio presidente do Grêmio, né? Que tem que entrar na justiça e discutir o contrato. Por que o Grêmio Não sei, tem que perguntar para ele. Contrato? Ele é que tem que responder. Ele é que tem que responder, não sou eu. A minha proposta é essa. Está essa ronha que não vai para lugar nenhum, o Grêmio sendo prejudicado. O que o Grêmio deixou de arrecadar em rendas... É que alguém tem que pagar essa conta, né? Quem é que vai pagar os bancos? O Grêmio já pagou, mas Rec, o Grêmio já pagou. Não, o Grêmio já pagou, mas os bancos têm que receber o dinheiro. Mas isso é problema da OAS que fez a operação mas da a empresa. OAS, por que na justiça perigo não dar ganho de causa para o Grêmio? Porque vai ter terceiro interessado que vai entrar... a OAS se comprometeu em pagar e está quebrada. Os dois contratos, estou fazendo de advogado. Azar é de quem emprestou para uma empresa que podia quebrar. Ah, bom. Bom, essa é a regra. Se tu empresta para uma pessoa que não tem condições de pagar, o que acontece? Eu não recebo. Qual é o contrato do Grêmio com a OAS? O Grêmio entregava o Olímpico desonerado e tinham inúmeras penhoras sobre o Olímpico e o Grêmio teve que pagar peso de ouro, porque todos os credores sabiam que o Grêmio precisava desonerar, não deu desconto nenhum. O Grêmio pagou a peso de ouro a desoneração do Olímpico. Em contrapartida, isso eu estive num debate com o Dr. Praz, do restaurante Copacabana, e eu perguntei para ele, e se eles fizerem alguma operação... Não, eles não podem fazer isso contratualmente. Fizeram, como fizeram todas as outras barbaridades. O que eu não... O REC não se trata aqui de defender o Grêmio. E claro, chega desse negócio. Se tu citou aí que o Grêmio poderia ficar com o Arthur e o Luan, ninguém está mais preocupado com o Grêmio do que essa frase aí. Só manter o Arthur. Tu vê bem uma coisa. Não é manter. É vender na hora que bem quiser. Rec, eu já te disse, chama quem tu quiser aqui que defende a Arena. Eu vou mostrar no papel, nós botamos um quadro negro aqui que o Grêmio já pagou 3 ou 4 vezes esse estádio. O Rec, tu sabe quanto custaram os estádios similares, fora aquelas duas barbaridades que foram o Maracanã e o Mané Garrincha? Os outros estádios foram valores muito inferiores. Vem cá, vocês acreditam que a OAS podendo fazer um financiamento, se o estádio tivesse custado 600, 700 milhões que alegam, vocês acham que a OAS podendo fazer uma operação de 600, 500, 600 milhões ia fazer uma de 290? Por que ela fez 290? Porque esse é o custo da construção. E outra coisa. Mas assim, o REC... história de que dá prejuízo, digamos que até ganha pouco. Mas é cômodo quando entra um valor de 3 milhões. Não entra. Ontem entrou, sobra líquido 1,5 milhão. Numa renda de 3 e pouco. Mas tem 1,5 de despesa? Mas 2 de despesa não tem, REC. Tá louco. Mas tu tá louco. Mas tu tá louco. Olha, no quê? Todo mundo fala que numa renda de 3 milhões sobra 1,5 milhão. Mas no quê? Não, mas onde foi 13,5? Foi 13,5. Mas é quase 50%. Não, é 30%, é menos, imposto, 40%. Mas que imposto? A arbitragem não é muito cara. Não, mas não tem nada. Milhos, nós não estamos falando de 100 mil. Não, pai, só um pouquinho. E o valor... Não, pai, só um pouquinho. E quanto rende aquela Copa ali para 55 mil pessoas? O dinheiro dos sócios... O Grêmio paga para eles. O Grêmio tinha um estádio que tudo que recebia era para ele. Agora, ele paga para botar o seu sócio lá. Porque ele cobra mais do sócio que... Mas, pô, isso é um absurdo. Só aquele sujeito lá, o Beto Chital aí, que vem com esse argumento. É uma coisa muito simples, o Grêmio não pagava nada, agora está pagando. Um estádio que ele já pagou. Eu quis armar um debate teu com o Adalberto Aquino. Mas chama ele aqui. Mas ele não quis debater. Pois é. Chama quem tu quiser. Ele disse que daí nenhum dos dois fala. Chama quem tu quiser. Não, mas é papel, nós vamos fazer papel. Nós vamos botar um quadro negro aqui. Essa é boa, hein? Nós vamos botar um quadro negro e eu vou provar. Bem didático.
Vou Além provar. da bagunça do entorno, que até hoje, né? Cada dia que tem jogo, qualquer chuva já inunda Sabe, tudo. Mas só um pouquinho. Quem conhece aquela região ali, eu, quando vou ao jogo, eu estaciono meu carro ali. Sim. Agora, ontem, estacionei meu carro ali. Eu posso garantir para vocês que aquilo ali não vai sair nunca dali, porque aquilo ali não é uma área invadida, não é aquilo ali tem arruamento, tem calçamento, tem calçada por dentro. Eu entro lá dentro. Sim. Eu não tenho medo de entrar, até porque as pessoas ali são pessoas de bem. Claro. Do lado, mais adiante, tem uma vila que é mais problemática. Mas ali, aquela área que está Não, que é tem amigos na ali frente, aquilo ali não vão tirar nunca dali. Não, o problema é estrutural. Ficou um estádio embaixo de um viaduto, né, que limita o acesso. A única chance que tem de melhorar é fazer uma saída para a Freeway, que vai ser uma única saída. O que vai acontecer? Vai trancar aquela saída. Por que não fizeram? Aquilo ali é um show de sem vergonhice. Por que tem o problema? Fizeram aqueles apartamentos lá de trás, que as pessoas que compraram foram enganadas, estão sendo prejudicadas, porque não tem habites, não podem usufruir dos imóveis. E o que aconteceu? O então prefeito Fortunati se comprometeu a fazer as obras do entorno, não só da arena, como do conjunto habitacional também. 120 milhões, mais essa eles iam levar. Era tão grave a situação que o Ministério Público interveio e reverteu essa situação. Agora, eu não sei se porque o atual presidente do Grêmio é presidente licenciado do PDT e o ex-prefeito era do PDT, isso tem alguma coisa a ver, mas tem que ficar esclarecido. Isso não pode continuar assim. Quem foi doador de campanha da campanha da reeleição do ex-presidente Fortunati? Um dos doadores é a própria OAS. Isso apareceu já, né? Mas então, mas parece só um pouquinho. Nós precisamos separar as coisas. O Grêmio tem que estar acima disso. Nós não podemos permitir uma coisa dessas. Parece que o futebol permite tudo, né? Ah! Ainda mais quando está num momento como esse. Né? Vai ser campeão da Taça Libertadores também. Deixa quieto, vamos festejar o título na Guete. Não, mas tu tá pensando o Grêmio para 50 anos, que é o que tem que se pensar. Vamos. Já foi todo o dinheiro. Qual é o maior time? O vice-presidente da... Qual é o maior time do mundo hoje? Qual é o maior time do Grêmio do mundo hoje? O Barcelona, Real Madrid? Por aí. Real Madrid. Ou o que aconteceu com o Real Madrid há uns anos atrás? O Real Madrid tinha um estádio velho, numa zona central de Madrid, uma zona, se não central, mais próxima, permutou, ganhou o estádio novo, só com uma pequena diferença. Saiu com os cofres abarrotados de dinheiro. O Grêmio saiu dessa suruba devendo. Mas onde é que já se viu uma coisa dessas? O Grêmio entregou uma área nobre. O Grêmio entregou uma área nobre. E ainda mais. Com índices construtivos. E ainda mais índice construtivo, incentivo fiscal para a Copa. Tudo autorizado. Não, pior de tudo. Ganhou, entre aspas, 37 hectares, deu para o OAS e comprou de volta 8. Mas qual é o sentido disso? Eu duvido que qualquer um dos dirigentes fizesse isso nos seus negócios pessoais. Duvido. Mas quem começou tudo isso foi o ex-presidente Paulo Odoni, né? Olha, eu vou... A reunião que surgiu... Tem duas situações aí. Não. A ideia foi do ex-presidente Koff, que viu naquele momento a possibilidade do Grêmio ter um estádio novo, não se sabia ainda se seria uma reforma no lugar do Olímpico, como o Palmeiras fez, muito bem sucedido, aliás. O próprio Beira-Rio. O próprio Beira-Rio. Ou se seria... A ideia foi dele porque ele vislumbrou, na época ele ainda estava naquele, acho que não sei se já tinha saído, estava no final ali do Clube dos 13. Ele percebendo o negócio da Copa, que o Brasil tinha ganhado a indicação, sabia que eram necessários os estádios e pensou, e até eu acho que pensou corretamente, vamos fazer esse upgrade no estádio do Grêmio. Aí, o que tinha? Aí tinha lá um grupo, ex-conselheiros, que tinha uma área lá que não servia para nada, vamos enfiar lá. Bom, primeiro, então vamos fazer lá o projeto. Aí descobriram que a viúva, o Estado, a viúva que paga todas as contas, tinha uma área... Não, vamos fazer o seguinte, vamos construir na área da viúva e vamos valorizar a área do lado, que é onde era para ser o estádio. Essa é a história. Eu, no dia que foi anunciado que essa
Essa roubalheira foi anunciada. Roubalheira, eu estou dizendo. Roubalheira. No dia que foi anunciado, por trás disso tinha um outro projeto que pouca gente sabe, que queriam remunerar os dirigentes dos clubes de futebol. A ideia é, a exemplo do Bebeto de Freitas, que é remunerado no Botafogo, que o presidente do Grêmio Internacional também fossem remunerados. Eu me lembro dessa história. O que aconteceu? O presidente do Internacional, que é o Fernando Carvalho, estava numa situação cômoda, porque ele tinha sido campeão do mundo, ia deixar de ser presidente. Ou seja, ele não estava fazendo para ele. Talvez não naquele momento, talvez ele voltasse a ser presidente depois, mas não importa, não era para ele. No Grêmio nós tínhamos uma outra situação. O que aconteceu nesse momento? Numa reunião do nada, sem que constasse da ordem do dia, de nada, absolutamente do nada, surgiu o assunto de criar uma empresa porque o Grêmio tinha as penhoras, aquelas famosas, que tinham penhoras online, que o Grêmio tinha que criar uma empresa para administrar os seus ativos, uma confusão assim do nada. No final de uma reunião, terminou a reunião do Conselho Deliberativo. Bom, e agora em assuntos extraordinários, veio essa... Aí vai lá o ex-presidente Paulo Odoni, apresenta essa ideia, dizendo que o Grêmio precisa fazer isso. Eu, como conselheiro, sempre fui muito atuante, perguntei, mas que tipo de empresa é? É uma SA ou é uma limitada? Tem uma proposta de estatuto ou de contrato social? E, como eu já sabia desse outro assunto, os dirigentes serão remunerados ou não? Na minha frente estavam sentados. Eu estava sentado na primeira fila, porque eu sentava na frente, porque eu gostava muito de falar lá no conselho. Estavam sentados o presidente Paulo Odoni, aquele outro dirigente da Arena, como é? Aquele que teve problema? Antonini. O Antonini. E do lado estava o presidente Koff. E aí foi criado um tumulto, né? Aquele negócio. Eu disse, eu quero saber o que nós vamos aprovar hoje aqui. Se é a proposta de criar uma empresa ou se é a criação da empresa. O presidente Mauro Krajnik, então presidente do Conselho, que é uma pessoa muito sagaz, muito, no bom sentido, vivo, esperto, se deu conta da gravidade da situação. Presidente Mauro, tudo isso como elogio, não como qualquer demérito. Elogio, são qualidades. Ele, percebendo a gravidade da situação, disse, não, o que foi aprovado é a proposta de criação dessas empresas. Por trás daquele ex-dirigente da Arena, o presidente Koff e o presidente Paulo Odoni trocaram palavras por trás do outro aquele, conversaram e o presidente Paulo Odoni pediu a palavra e disse, não. Eu não pedi aqui para aprovar a proposta, eu pedi aqui para aprovar a criação dessa empresa. E aí eu vou fazer um parênteses para explicar. O presidente Paulo Odoni é o presidente que tinha trazido o Grêmio, Sim. Tá? Todas as dificuldades, mérito dele, é verdade, com todas as dificuldades depois da Batalha dos Aflitos, ou seja, ele estava consagrado dentro do Grêmio. E eu vou repetir as palavras que eu fui ver, está lá na gravação, estava pelo menos lá na gravação do Conselho. Eu pedi para ser aprovado a criação da empresa, não a proposta. Se não aprovarem isso agora, eu vou para casa cuidar dos meus negócios. O que isso significava? Já tinha contado essa história aqui? Foi ovacionado. Pedi a palavra, presidente Mauro Krajnik, eu quero lhe dizer, eu estou pedindo demissão do Conselho do Grêmio, porque dessa negociata eu não vou participar. Amanhã eu lhe envio a minha carteira de conselheiro. E assim eu fiz. Quando eu estou descendo a escada, vem o conselheiro do Grêmio, Reginaldo Pujol, põe o braço, eu estava furioso, obviamente, né? Eu acho que foi a última vez que eu tomei uma cerveja na minha vida, porque eu saí dali, eu fui caminhando até em casa, eu morava ali no Moinhos de Vento, e eu comprei uma cerveja, fui tomando uma cerveja, fui a pé até em casa, atravessei toda a cidade a pé. Mas eu estava descendo a escada ali do conselho no Olímpico. O João é um cara querido. O Pujol, ele gostava, sei lá, tinha uma afinidade, ele botou o braço em cima de mim e disse, Marco, não dá soco em faca de ponta, esse projeto só cabe numa área, isso aí é um retrato, só cabe ali. E era a área que era dos empresários, que depois mudaram para a área da viúva, ou seja, valorizaram a sua área, que não dava para fazer nada naquele momento, e aí a prefeitura, o Estado pegou uma área de 37 hectares, que era da Federação dos Círculos Operários do Rio Grande do Sul, que era gravada, que não poderia ser vendida e não poderia ser penhorada, retirou esse gravame, ou seja, tirou as cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade,
transferiu para uma área lá no Lami, ou seja, vocês imaginem que uma universidade, que a ideia é fazer uma universidade do trabalhador, onde a arena hoje, a 3 minutos do centro de Porto Alegre, se justifica. Imagina fazer uma universidade do trabalhador lá no Lami. A vigarice é completa. Mas sabe que eu tive um problema ali, estava na Record na época, nós mostramos a área. Teve um sujeito que eu entrevistei, na Rádio Guaíba na época, coloquei no ar, ofereceu uma área do mesmo tamanho do lado da Fiergs e da Coca-Cola. Ele queria, obviamente, que o Grêmio bancasse o aterramento. O aterramento que ali é uma área... E o presidente Paulo Odoni entrou no ar enfurecido, dizendo que não tinha como fazer aterramento. Eu disse, mas por que construir a Coca-Cola ali então, presidente? Nós ficamos batendo boca. Eu me lembro que eu estava no Parque da Harmonia. Tá bem, mas eu te pergunto. E ele entrou para... Mas o REC, por que não? Mas era de graça, o cara queria dar de graça. Por que dizer uma coisa, para vocês assim, vou falar, eu sempre achei, e muito antes do projeto da Arena ali, do Grêmio ali, e do Beira-Rio, eu conversava com colegas no Grêmio e dizia que eu acho um absurdo Porto Alegre ter 2 estádios, na minha opinião. E sempre defendi isso, acho que a melhor localização para se ter um estádio em Porto Alegre seria ali, passando até a Fiergs, primeiro, tu não teria o problema todo, tu tem uma freeway, mas o horário de jogos... Mas ali teria o mesmo problema. Mas para deslocamento? Quer ver uma coisa? O melhor lugar para ter um estádio em Porto Alegre é o Olímpico. No Carecão ali, mas o Carecão fazia uma garagem. Mas só um pouquinho, não é isso. Ali tu tinha acesso pela Érico Veríssimo, pela José de Alencar, pela Avenida Zenha, Carlos Barbosa. Pela Carlos Barbosa. Ia melhorar ali o sistema. Não, e outra coisa. Sabe o que ia ter ali, né? Supermercado, hotel, tudo. Mas uma outra coisa. Isso agora, né? E tem mais uma coisa. Do Olímpico, da reforma do Olímpico, teve aqui o advogado, puxa, me esqueço o nome dele, que fez, o Vladimir Kiel, que fez todo o estudo junto com o arquiteto, o Plínio. Mas o REC, e além de tudo, ali desemboca... Tinha um estudo, eram dois caras inteligentes, fizeram a pedido do doutor Dourado. REC, e ali desemboca a futura, atual, né, Avenida Tronco, que as pessoas talvez não saibam, mas que está andando, eu passo ali de vez em quando. A Avenida Tronco vai revolucionar aquilo ali. Sim, melhorou muito, né? Não, até a Vila Cruz. Tenho passado ali. Seguido. Mas eu até acho assim, porque eu acho que Porto Alegre não comporta dois estádios. Só um segundo. Em compensação, pega o Beira-Rio. O Beira-Rio está espremido entre o rio e uma montanha. Mas então que fizesse um para os dois. Porque mas se agita aí os sócios, porque o que está sustentando o Grêmio Internacional, se não está ainda, vai acabar sustentando. O Grêmio tem 90 mil sócios em dia. Mas o estádio só tem capacidade para 55 mil. Né? Mas se o torcedor quiser dar dinheiro... Continuaria dando. Se fosse um estádio para os dois, continuaria dando. Mas acho que tu poderia ter um outro tipo de... Eu acho que não. Mas não, isso é o que eu acho. A rivalidade é tanta. Tu vê que em Minas Gerais, por exemplo, o Atlético já está querendo fazer um estádio e deixar o Mineirão para o Cruzeiro, porque ele está vendo que ele pode desenvolver o que o Grêmio ia fazer, ia ter hotel, churrascaria... Eu acho que se conseguir fazer esse uso, tudo bem, acho que perfeito. Senão, se a gente for pensar do ponto de vista do futebol, do espetáculo, né, do uso do futebol, são 3 dias por ano, né? por mês, né, gente? E outra 3 coisa, dias por mês, a área, quando muito. Mas a área da arena, ela é maior, mas não tem o que fazer, e no Olímpico tinha o que fazer. Mas claro, tinha o que fazer. E já tinham obras sempre prontas, como o Davi Guzmão, o Não, Davi Guzmão não existe. Não, mas estou dizendo ali... Aquilo ali é para ser implodido. Sim, mas claro, daí abre mais o espaço. Não, mas o REC é onde tinha o campo de futebol. O posto de gasolina. Não, onde tinha o campo de futebol suplementar, que é um negócio bacana. O time treinava ali. Pô, é uma coisa... Não, mas eu quero dizer o seguinte, hoje é possível fazer o estacionamento em cima ou fazer o campo em cima. Isso é possível de fazer. As piscinas do Grêmio foram aterradas. Aterradas. Para construir um centro. Não, foi aterrado para construir. Não, fizeram. Foi para construir alojamentos para a categoria de base, que não durou 4 anos aquilo. Aí é o seguinte, aí tem o Carecão, tem o posto. Ou seja, ali era possível. Agora eu vou... Quando começou? Não, porque essa área... Com índices construtivos já autorizados, o Grêmio ia fazer 4, 5 torres. Quando
quando a Arena estava sendo construída e quando ela foi inaugurada, se diz o seguinte, não, mas isso aqui agora com o estádio rapidamente se desenvolve. Valoriza, né? Aí eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês e para qualquer um, o Beto aí, o Beto Digital, esse aí. Alguém de nós aqui tem coragem de pegar um amigo que chegou em Porto Alegre de noite e dar uma volta lá? Claro que não. Alguém vai? Tu vai? Tu vai? Para sair, eu quando vou, boto meu carro no estacionamento lá atrás e olha, para sair é 1 hora, 1h30 para sair. Não sei se melhorou, não, mas eu não estou dizendo o seguinte. voltinha, Não, mas eu estou dizendo o seguinte. Agora aqui, ó, chegou um amigo teu de São Paulo, lá, um jornalista assim. Eu vou te mostrar. Nós não vamos nem falar em jantar lá, porque não tem nada. Hein? Não. Assim, eu vou te mostrar o estádio do Grêmio. Eu vou dar uma volta no estádio. Tu vais? Um dia vai ter condição. Já fazem 5 anos que esse estádio existe. Não andou nada. Agora. Só surgiu o barzinho ali, que tem uns 700 barzinhos. Os que eram lá, todos os que eram lá do Olímpico foi tudo para lá. Tem até o preliminar lá em homenagem ao programa. Então, mas é que tudo isso, isso é do Grêmio agora, isso é um problema que o Grêmio tem que administrar. Mas o Grêmio tem que começar a administrar isso para resolver os seus problemas. Para resolver os seus problems. Se tiver 10 rendas de 3 milhões a 30 milhões, só essas 10. Tu vê só que estranho, né? Onde é que esse aí, o homem lá dos 51 milhões no apartamento fazia? O Gedel. Onde é que ele estava na época aí desses negócios? Qual era o lugar que ele trabalhava? Na Caixa Econômica Federal. Isso. Pois, qual é o entrave? Qual é o entrave que existe nessa negociação? É a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque um fundo de investimento, aquele tal Carogês, não sei o quê, é um FI, Fundo de Investimento Imobiliário, da Caixa Econômica Federal, da qual naquele momento o senhor Gedel era diretor da Caixa, que por mero acaso, só por mero acaso, você é baiano também, a OS e eles são baianos. É só, não tem, mas vê só que casualidade, né, tio? Que casualidade. E a Carogês ficou com a área do... Ela investiu, ela pagou 380 milhões de reais por 40% do projeto do negócio habitacional. Isso que o Grêmio deu para a OS. O Grêmio deu para a OS, os caras vão lá na mesma hora, 380 milhões. À vista receberam. Não tem cálculo. Não, para. Agora, o que nós queremos? Eu bati muito na época e me incomodei até. O que nós queremos, Rec? O que nós queremos? Nós queremos que o Grêmio não precise vender. Enfim, o futebol, não vou usar a expressão daquele sujeito lá, o futebol muda muito, né? Agora, não vou dizer que é dinâmico, vou dizer que ele muda muito, para não repetir certas pessoas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nós precisamos fazer o Grêmio forte financeiramente e acho que o presidente Comildo está fazendo um esforço para isso. Tá. Mas o que ele precisa fazer é resolver essa nhaca que tem esse negócio da Arena. E sempre se diz que está perto de resolver, né? Mas aquilo ali só vai se resolver, tem que botar o membro viril na mesa. Se não, não vai. O caminho é a justiça. Tá aí, ó, o show. Vê Mas bem uma mesmo coisa. que ficasse o dinheiro retido, o dinheiro das quer ver vendas. uma coisa? O absurdo desse negócio, que existisse o show do Coldplay, lá quando foi marcado, ninguém tinha bola de cristal para saber que esse jogo ia ser por podia estar banana. decidido o título brasileiro. Em compensação, podia ser nesse momento que estivesse sendo decidido o título brasileiro, se o Grêmio equivocadamente não tivesse abrido mão, do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil. Agora com a Libertadores, ok. Bom, agora faz parte até, porque o outro já está... Mas naquele momento lá, foi uma insanidade. Agora, professor... Mas Sérgio... aí vai jogar, se tivesse, não iria Caxias. Poderia pegar e joga no Beira-Rio, pronto. Jogaria no Beira-Rio. Professor Serginho Schiller. Não tem jogo, poderia ser, pode jogar no domingo, porque... Aberto e abrido é a mesma coisa. Tem quarta-feira. Não, senhor. Não, Se tivesse aberto mão e abrido... Se tivesse abrido... não, agora eu tocar assim, não. Mas eu estou perguntando o redator de escola. Abrido se escreve com o auxiliar ter e haver, e aberto com ser estar. Ser aberto, ter abrido. Gostou? Parabéns. Eu nunca mais vou esquecer. O auxiliar. Ser e haver. Não, ter e haver é a forma longa. Tá? E o ser e estar é a forma mais curta. Viu só? Muito bom. Vivendo e aprendendo. Acertei, senhor Sérgio? Eu achei que podia ser ter aberto mão.
Achei que não estaria errado. É abrindo mão. Tem muita gente que em casa vai dizer, mas é feio abrindo, é feio, mas é certo. Já voltamos. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online, só produtos de primeira, agora também em Caxias do Sul. A Protegere traz até você uma inovação que une segurança e tecnologia. É a Portaria Virtual, um serviço de monitoramento feito totalmente por câmeras, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Serviço da Protegere traz como ponto alto um sofisticado software que fica totalmente à disposição dos moradores. Fique tranquilo, a nossa tecnologia está com você. Conheça também nossos serviços de alarmes, monitoramento, portaria e rondas internas. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegere. Segundo tempo em andamento, o Internacional tem dificuldades para ganhar do CRB, está empatando em Porto Alegre e está adiando a subida, pelo menos presumida, para a Série A, que seria com 64 pontos. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade e estética diferenciada, total privacidade interna e segurança, estou falando da Insulfilme. Proteção, fator solar 1000 e rejeição de infravermelho. Preços imbatíveis. Ligue a agente de instalação 3021-2323 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Rua Hoffmann, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Daqui a pouco o Júlio fala como é que está o Juventude. Só uma informação do Inter, o Guto Ferreira fez uma alteração no intervalo, sacou o Eduardo Sacha e colocou o Nico Lopes. Nico Lopes. Isso. Ele Agora tem vai. entrado e tem Tecnicamente. feito gols. Né? Agora vai. Ou não vai. Daqui a pouco vamos ver como é que está o jogo do Juventude. 0x0 também, também. começou agora o segundo tempo, na estreia de Antônio Carlos Zago retornando ao comando do Juventude. Esse é as brincas para o Juventude e vale para o Ceará. O Ceará que está na segunda colocação. Já voltamos. Você, proprietário de veículos das marcas Hyundai e Kia, venha conhecer a Auto Coreia Service, uma oficina especializada, atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 3019-2986. Em Porto Alegre, na Dr. Carlos Barbosa, 250, ao lado do Olímpico. Auto Coreia Service. Você dirige, nós consertamos. Visite o site Auto Coreia, Coreia com K, service.com. Serginho, a história. Quando os jogadores... Os jogadores se reuniram, né, depois da reunião que teve à noite, na véspera do jogo contra o Sport Recife, e ali o Sidney, que era o preparador, o auxiliar técnico do Mano, perguntou, olha, está na mão de vocês gostam do trabalho do homem, querem que o homem fique? Não, nós queremos. Então está na mão de vocês que vão fazer. E ali o grupo fechou. Eu acho o Mano mesmo um baita técnico. Não, Agora, teve um outro fato dessa época. Casualmente, nesse momento, aquele famoso relatório dos cheques da ESL ficou pronto. Isso nós estávamos para ler. E aqueles que eram contra diziam que isso ia... Imagina, o bobagem que não se diz, não, que aquilo ia desestabilizar a campanha do Grêmio no retorno à primeira divisão. E aí vem aquela série de coisas e tal. Pois, casualmente, a partir do... Eu lembro o dia que o relatório foi lido no dia 6 de setembro. A partir daquele momento, casualmente coincidiu, ou seja, aquilo não tinha nada a ver com futebol, aquilo era uma missão de acobertamento que estavam fazendo, de
proteção, corporativismo, exatamente como fazem no Congresso Nacional, exatamente igual. Quem acha que o Congresso Nacional e o Conselho dos clubes é diferente, não, é igual, até porque são órgãos de representação. Como vai acontecer no Inter agora, porque podiam ter feito uma auditoria, né? Agora vai passar pelo Ministério Público, vai se desenvolver alguma coisa. Rec, Aquela vez um delegado denunciou, não abriu Rec, por favor, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mandar para o Ministério Público é fugir da responsabilidade. O Internacional tem que avaliar a questão ética. Questão ética, isso enfiaram goela abaixo lá do Conselho do Grêmio e os trouxas acreditaram. Não tem nada que ver. Quantas vezes nós vemos um médico que é punido pelo Conselho de Medicina e não é condenado criminalmente? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Tem nada que ver uma coisa Primeiro com a tem outra. Que punir dentro E do clube. pior ainda, no Grêmio foi pior, porque os dirigentes foram condenados criminalmente num processo em que a vítima era o Grêmio. Imagina, o Grêmio era o lesado. O Grêmio foi lesado, reconhecido. Olha só que coisa interessante. O delegado indiciou. O promotor de justiça denunciou. A juíza de primeiro grau condenou. Os 3 desembargadores que julgaram, condenaram. Bom, não contentes, foi para o STJ. Em todas elas, a manifestação do Ministério Público, em todas essas etapas, essas instâncias, a manifestação do Ministério Público era pela condenação. Foi para o STJ. O procurador recomendou que fosse mantida a condenação. E os ministros do STJ reconheceram a ocorrência do crime, em que a vítima, o lesado, era o Grêmio. Porque foi... o delito ficou configurado. O que houve foi que, por ter passado, em função do número de anos que foi fixada a pena estava prescrita, a extinção da punibilidade pela prescrição, mas o delito restou reconhecido. O que os nobres conselheiros do Grêmio fizeram? Não houve nada. Preservar o clube. Agora é a mesma situação. Os conselheiros do Grêmio estão sendo vergonhosamente omissos. O presidente do conselho está sendo omisso. Nós temos um sócio conselheiro, sei lá o que ele é agora, que é objeto da Lava Jato, porque o doleiro, esse Youssef, declarou que entregou para ele $500 mil. Uma vez na casa e outra vez dentro da arena. E ninguém quer saber o que houve. Nós só queremos saber da política lá, porque não são os nossos amigos. Próxima vez que o presidente do conselho vier aqui, eu vou perguntar sobre isso. Porque ele não é mais conselheiro do Grêmio. Não importa, é sócio. Não importa. Valeu, obrigado, Marco Antônio. Obrigado, Serginho. Volte. Um abraço. Obrigado, Júlio. Um abraço. Um beijo pra Mônica, que eu fiquei de mandar um beijo pra ela. E pro seu Chico. Seu Chico, grande seu Chico, um beijo pro Alexandre Mota também, entregue lá pessoalmente. Pra todos, Beijo não, da um Record. abraço. Claudinho, beijo. Dá um beijo pra ele. O gordo é fofinho, gordo é fofinho. E um beijo pro Claudinho lá também, né? Grande Claudinho. É beijoqueiro esse cara. Eu aproveitei e entrei na carona. É beijoqueiro. Até amanhã, 1 da tarde. Olha as bochechinhas vermelhas dele agora.